No meio da noite na cidade de Pequim, uma divindade enigmática e poderosa aparece procurando por Anlin, que vive no prédio do outro lado da rua. Anlin é um jovem órfão que sonha em ser cultivador, que neste mundo é o equivalente a ser um feiticeiro, então ele literalmente começa seu aniversário de 18 anos explicando a pintura de sua falecida mãe, que decidiu se juntar a um culto local. Nesse momento, um estranho aparece na porta de Anlin, e tudo começa a ficar turbulento. Então Anlin pega um selo mágico para se proteger e corre para chamar o departamento de assuntos espirituais. No entanto, o estranho não era outro senão a divindade desde o início, que cumprimenta Anlin de maneira amigável e explica que estavam esperando por ele há muito tempo. Então a divindade rapidamente o leva aos céus bem na fronteira entre o plano terrestre e o espiritual. Ele solicita que Anlin aceite o sistema que deseja lhe conceder e promete enviá-lo para treinamento no mundo espiritual. Em seguida, o indivíduo enigmático começa a acumular uma quantidade substancial de energia enquanto recita as palavras "ativar o sistema do deus da guerra". Ele transfere toda essa energia acumulada para Anlin, que se integra perfeitamente ao sistema devido à compatibilidade. Posteriormente, ele entrega um pergaminho. É uma carta de recomendação que permitirá a Anlin estudar na prestigiosa Academia Mágica dos 9 Distritos no Reino Espiritual. Anlin aceita imediatamente, pois não tem preocupações no mundo mortal e de qualquer forma pretende se cultivar. Ele acredita que é melhor fazer isso no reino espiritual. Depois disso, ele se despede de seu benfeitor e continua uma conversa com seu sistema, que assume a forma de uma esfera com asas e se apresenta como o espírito do sistema. O espírito é responsável por guiar os recém-chegados e é visível apenas para o anfitrião, ou seja, o próprio Anlin. Ele aconselha Anlin a ter cautela ao usá-lo para evitar chamar a atenção de outros. Lá, ele detecta um cultivador humano preso dentro do canal de teletransporte espacial. Anlin decide ajudar e o sistema instrui-o a absorver a energia excedente da fenda. Quando ele faz isso, uma garota emerge e cai sobre ele. Ao perceber que Anlin a resgatou dessa situação, ela o ajuda a se levantar. O sistema, ao notar que seu anfitrião interage com alguém do sexo oposto, ativa um conjunto de aparências para melhorar sua aparência, modificando sua roupa para uma mais elegante. Ela se apresenta como Xue Xiaolan da seita do Pássaro Vermelho, e ele, após se apresentar, explica que vem do reino Han Shui, mas não é afiliado a nenhuma seita. Xiaolan o direciona para a Academia Mágica dos 9 Distritos fundada pela Aliança Celestial, e ela serve como o principal local sagrado para cultivo no mundo espiritual. A academia inteira é um continente flutuante no céu. Depois disso, todos vão para o centro do lugar para que um monólito mágico designe os alunos em cada turma, algo como o chapéu mágico de Hogwarts. Anlin fica impressionado ao ver como os bruxos humanos do mais alto nível são colocados em turmas inferiores, então Xiao explica que os bruxos do mundo espiritual elevaram muito o padrão. Naquele momento, todos os alunos ficam boquiabertos ao ver que Xuan, que lidera a seita dos 1000 espíritos, é colocado na classe de elite porque possui uma recomendação assinada por um deus. Xiao diz a Anlin que ele não deve se sentir inferior a ninguém, pois certamente é mais poderoso do que imagina. Ela também menciona que mais de 10.000 novos discípulos serão divididos em 100 turmas com base em seu fundamento de cultivo, embora ela tenha certeza de que os dois estarão na mesma turma. Anlin agradece ao waifu por tudo e aproveita o momento para descobrir seu nível, mas ela é chamada naquele momento para ser nomeada pelo monólito. Nesse momento, Anlin descobre que Xiao é super popular e admirada por todos. Na verdade, Xiao foi colocada na etapa 9 superior, classe Elite 1. Depois disso, Anlin é chamado para ser nomeado pelo monólito, e todos começam a se perguntar quem ele é, já que Xiao parece muito interessado nele. Além disso, o hype sobe a 1000% quando se descobre que Anlin possui uma recomendação do Mestre Lu. Como se isso não bastasse, um dos professores mais prestigiados usa seus poderes para ler o futuro de Anlin. E dá a ele uma grande profecia. No entanto, quando se trata de ser designado pelo monólito, Anlin recebe a pior nota na história da academia, e não apenas se torna motivo de chacota, mas também ganha o ódio de vários estudantes que não conseguiram ser designados para a turma de elite, apesar de serem muito mais fortes que ele. Na verdade, é o próprio Chuan que fica indignado com isso e convida Anlin para um duelo, mas Xiao ajuda Anlin a fugir e promete protegê-lo. Uma vez sozinho durante a noite, Anlin conversa com o sistema e pede ajuda para parar de ser odiado por todos, mas o sistema lhe diz que ele pode se tornar muito mais forte que qualquer outro feiticeiro se ele cumprir as missões que lhe serão atribuídas aleatoriamente. Anlin realiza a primeira missão para aumentar seu nível corporal, que consiste em fazer 10 flexões. Quando as completa, ele sobe de nível automaticamente, então fica animado e continua fazendo as missões até o ponto em que, para passar para o próximo nível corporal, ele deve fazer 10 bilhões de flexões, então decide desistir. Depois disso, Anlin decide dar um passeio à noite para organizar seus pensamentos, mas é interceptado por um ninja.
Felizmente, Anlin está agora em um nível mais alto do que estava anteriormente, então ele consegue se defender com sucesso em mais de uma ocasião, a ponto de derrotar o ninja e descobrir que ele é nada menos do que o Brutamontes que passou toda a cerimônia intimidando Anlin por ser designado para a turma de elite. No entanto, o sistema detecta que Anlin está prestes a ser atacado por um feitiço que ele ainda não consegue repelir, então ordena que ele fuja do local ou use um trunfo chamado Portal Celestial, que pode resistir ao ataque em troca de uma grande quantidade de energia física. Felizmente, Shao aparece na cena e ajuda Anlin na luta. De qualquer forma, a luta termina quando descobrem que o ninja não era a pessoa mencionada, mas um clone. Mais tarde, Shao confessa a Anlin que se inscreveu na academia para poder proteger os fracos, dando um momento super fofo entre os dois. Na verdade, o sistema aumenta o vínculo entre os dois em 80%. No dia seguinte, Anlin e Shio vão para a aula, mas a waifu percebe que Anlin não dormiu bem. Um flashback revela que o instrutor da escola parabenizou Anlin por ganhar o ódio de toda a seita, já que é uma conquista que poucos alcançaram. Shao até menciona que isso traz boa sorte. Depois disso, os jovens chegam à aula do professor Kanking, que apesar de ser literalmente uma árvore, é um dos feiticeiros mais respeitados de toda a comunidade. Depois disso, uma waifu, Su Hyun-young, chega na aula e deixa todos os homens da classe loucos por causa de sua autoridade e beleza, até mesmo Anlin, o que deixa Shao um pouco ciumento. Quando a aula começa oficialmente, as expectativas de Anlin estão altíssimas, mas ele rapidamente percebe que as aulas são muito diferentes na academia de magia, pois todos aprendem por meio da meditação e não da maneira convencional. Como se aquela aula já não fosse confusa o suficiente para Anlin, as lições seguintes são literalmente ensinadas por uma espada, uma chama e um martelo. Felizmente para ele, a instrutora que o elogiou na noite anterior, Yuling, está encarregada de ensinar a próxima aula sobre o mundo humano, já que ela pertence ao mundo mortal. Anlin é nomeado como assistente principal, mas a waifu não faz nada além de dar telefones celulares a todos os alunos e lhes dá permissão para fazer o que quiserem durante toda a aula. O último professor é o numerologista que viu o futuro de Anlin e, embora ele tenha começado gerando grande entusiasmo em Anlin, devido aos seus métodos de ensino tradicionais, o jovem fica desapontado ao ver que ele os força a tirar um cochilo para aprender a lidar com o mundo dos sonhos e entender o subconsciente. Entre os sonhos, Anlin ouve seu professor avisá-lo para tomar cuidado com o banho de sangue que verá quando acordar. Isso parece ser confirmado mais tarde, quando Anlin é despertado a tempo por Shao, enquanto Yuling está prestes a iniciar uma sessão de treinamento para praticar o uso dos 5 elementos. Os escolhidos para a luta são Xuan e Anlin, mas Shao intervém e pede para se passar pelo seu crush para protegê-lo. A waifu avança a toda velocidade contra Xuan, pois quer evitar completamente que ele perceba Anlin, que assiste maravilhado à impressionante luta entre os dois. A waifu ataca ferozmente usando técnicas de fogo, mas Xuan conjura uma espécie de barreira de água impenetrável. O sistema indica a Anlin o ponto fraco da barreira de Xuan, então Xuan se atreve a entrar em combate a tempo de salvar Shao. Ao ver Anlin, Quan literalmente lança um ataque super poderoso contra ele, mas ele consegue resistir usando o feitiço do Portão Celestial. Isso leva o entusiasmo de todos os alunos ao máximo, até mesmo surpreendendo Xuan, que decide usar um ataque tremendo para terminar a luta. No entanto, ele não percebeu que Anlin também é um entusiasta militar, e foi capaz de atacar o ponto fraco de sua barreira, fazendo-a desmoronar. Depois disso, Xuan parabeniza Anlin com muita admiração e o reconhece como o vencedor da luta, pois o treinamento era para usar os 5 elementos para mostrar suas forças e fraquezas. Todos ficam pasmos ao ver Anlin subir de nível no meio da luta. Até o próprio Anlin fica surpreso ao ver isso, mas seu espanto é ofuscado ao ver que recebeu a missão de absorver pedras espirituais. À medida que a aula termina, Xuan se aproxima de Anlin de maneira amigável e se oferece para ajudar de qualquer maneira que puder. Anlin não tem ideia melhor do que pedir a ele as pedras espirituais que precisa para completar sua missão, sem saber que pedras espirituais são nada mais nada menos do que o tipo de moeda do mundo espiritual. Anlin fica envergonhado, mas Xuan lhe dá um anel que vale muitas pedras espirituais, o que gera uma grande amizade entre os dois. Como se um amigo não fosse suficiente, Anlin também se torna amigo de Su, a waifu desde o início, quando ela se aproxima dele para aprender mais sobre os humanos. Durante a noite, Anlin executa a missão dada pelo sistema, e após absorver as pedras espirituais, consegue subir de nível. Anlin está animado para ver suas novas habilidades, mas sua alegria desmorona ao ver a missão que ela deve completar para alcançar o próximo nível. O sistema operacional explica que todo ano há uma espécie de campeonato de todos contra todos, o que significa que Anlin deve sobreviver a uma batalha acirrada entre mais de 50 mil estudantes. Como se isso não fosse suficiente, a missão é estar entre os 50 melhores do ranking, embora Anlin esteja classificado em 29.653. Se ele não conseguir isso, Anlin será transformado em um fada por um ano inteiro, então ele passa os próximos dias tentando descobrir se seus amigos ainda o amariam se ele se transformasse em um fada da noite pro dia, já que ele não acha que é capaz de completar a missão.
No entanto, ao se tornar o centro do ridículo de seus amigos, Anlin decide enfrentar a missão. Para aumentar suas chances, Anlin sabe que deve subir de nível, então o sistema lhe atribui uma nova missão, que é derrotar alguém do 9º estágio ou superior. Anlin lembra que Xiao está no 9º estágio, então ele tem a brilhante ideia de pedir ao waifu para deixá-lo vencê-la em uma luta, pois ele desbloqueará uma habilidade de classe S se conseguir completar esta missão. Além disso, ele subirá muitas posições no ranking. No dia seguinte, Anlin tenta pedir a Xiao para ser derrotado por ele em uma luta, mas a waifu é tão carinhosa e gentil com ele que Anlin não ousa pedir tal coisa. Na verdade, Anlin tenta várias vezes mais, mas no último minuto ele muda de ideia e pede algo diferente ao waifu ao invés de pedir o que realmente precisa. Isso leva Anlin a conversar com Xuan, pois ela precisa de conselhos. No entanto, é Xuan quem se oferece para perder para ele em uma partida, o que comove Anlin a ponto de recusar a proposta, pois ele não pode tirar vantagem de seu amigo dessa maneira. Além disso, ele confia demais em Xiao. Como se fosse uma cena romântica, Anlin aproveita o pôr do sol para conversar com Xiao e, de forma embaraçosa, pedir que ele concorde em perder em uma partida. A waifu interpreta as palavras de Anlin como uma declaração de amor, então ela aceita sem hesitar. Depois disso, Anlin se aproxima dela para atacar, mas a waifu cora e mantém distância porque ainda acredita que Anlin quer beijá-la. Xiao entrega uma sacola com itens especiais para Anlin, e Anlin aproveita o momento para atacá-la de uma vez por todas. Xiao percebe que Anlin tinha sido literal com o que ela disse antes e começa a chorar, o que faz com que Anlin não consiga seguir com seu plano. Na verdade, tudo termina em um mal-entendido ainda maior e Xiao sai da cena chorando inconsolavelmente, nos deixando todos irritados com Anlin por provocar lágrimas da waifu mais kawaii de todas. À noite, Anlin vê todas as informações que Xiao coletou e chora inconsolavelmente enquanto ela mesma planejava dezenas de rotas para facilitar as coisas durante o acampamento. No entanto, embora a intenção de Anlin seja pedir desculpas à sua waifu, uma forte dor de estômago a impede de fazê-lo. Xiao fica acordado a noite toda pensando em Anlin, mas ele não conseguiu sair do banho a noite toda. Na verdade, Anlin nem consegue ir para as aulas, então Xuan vai procurá-lo para ajudá-lo a curar seu estômago irritado por meio de um ritual ancestral. Finalmente, Anlin chega ao acampamento anual, apesar do desconforto que sofreu antes. Um grande cão chamado Dabai se aproxima dele e o ajuda com seus problemas intestinais. Ele também lhe diz que seu olfato é capaz de distingui-lo da multidão, pois ele tem grande potencial. Depois disso, o grande ancião Yu anuncia as regras do evento, coloca um escudo mágico em cada um dos participantes e dá início final ao acampamento anual da academia. Todos os alunos são teleportados para a Floresta das Mil Picos, e assim que chegam, começam a formar alianças ou a atacar uns aos outros. Anlin literalmente passa as primeiras horas do torneio se escondendo, pois ainda tem 5 minutos restantes para terminar de esvaziar seu cachimbo. No entanto, ele é descoberto, e os alunos das diferentes classes se juntam para se vingar dele, pois não só conquistou o ódio de todos por ter entrado na turma de elite por recomendação, mas também é o crush de Xiao e é amigo próximo de Chuan e Su, literalmente as pessoas mais populares da escola. Felizmente, Anlin termina seu detox justo a tempo e avança de nível, desbloqueando o ataque de nível divino que o sistema havia prometido. Embora isso seja incrível, Anlin ainda tem muitas posições a subir se quiser entrar no top 50, então ele sabe que deve realizar a próxima missão para subir de nível, uma missão que envolve derrotar 10 estudantes do 9º estágio. Enquanto Anlin estava verificando a missão, Debal aparece e pede ajuda a ele com um assunto, então os dois passam por um portal para se encontrar com alguns alunos fracos que foram recrutados por Debal. Os alunos recebem Anlin como se ele fosse um salvador, então Debal explica a ele que todos estão dispostos a serem derrotados por Anlin, já que ele é o único que os trata com gentileza e não os menospreza. Além disso, eles sabem que Anlin não será cruel com eles e os eliminará sem fazê-los sentir dor. Desta forma, Anlin sobe literalmente muitas posições no ranking ao eliminar 100 estudantes. No entanto, Anlin não tem muito tempo para comemorar, pois um dos melhores estudantes aparece na cena para atacar. Surpreendentemente, uma waifu muito poderosa chamada Liu derrota o jovem com um único golpe, o que chama a atenção de Anlin. Um flashback revela que essa waifu foi estudada em profundidade por Xiao, pois ela é extremamente poderosa e perigosa. No entanto, ela se apresenta gentilmente a Anlin. Embora Anlin ache que essa é uma boa notícia, ele fica alarmado segundos depois ao perceber que a waifu é louca. Ela propõe um jogo para Anlin que envolve responder perguntas sobre a cultura humana, e se ele não conseguir responder 100 perguntas em 10 minutos, ela irá exterminá-lo. Felizmente, Anlin entende imediatamente o tipo de humor da waifu, e a waifu faz a ele apenas 20 perguntas. No entanto, algumas perguntas são de natureza pessoal, então Anlin tem que fazer uma lista das waifus mais atraentes. Até Anlin é obrigado a explicar o que aconteceu entre Xiao e ele. A última das 20 perguntas é bastante profunda, pois Liu faz Anlin refletir sobre suas aspirações e desejos para o futuro. Liu parabeniza Anlin por passar no desafio, mas Anlin está muito ocupada pensando na próxima fase.
então ela aproveita o nível de sua nova amiga para viajar junto com ela até o topo da Rocha Negra. Enquanto isso, Xiao usa seu rastreador para ver como Anlin está indo no teste. Embora ele esteja surpreso ao ver que está no topo do Black Rock, Debai parece dizer-lhe que eles devem se apressar para encontrar Anlin, pois todos estão procurando por ele para aproveitar seu momento de fraqueza. Naquele momento, a waifu entende por que Anlin estava ausente nos últimos dias. Anlin literalmente sofreu de diarreia crônica. No entanto, ela não tem nem tempo de rir, pois é atacada por um dos perseguidores de Anlin. Enquanto isso, Anlin consegue chegar ao topo da Pedra Negra, graças à ajuda de Liu. O sistema diz a ele que será capaz de obter um dos mais altos níveis de feitiçaria, se conseguir absorver o poder da Terra de maneira ininterrupta por um dia. Mas as coisas ficam estranhas um momento depois, quando um garoto chamado Chen Chen dá as boas-vindas a Anlin, e diz que esperava por ele há muito tempo. No entanto, embora Liu tenha conseguido vê-lo e ouvi-lo a princípio, parece esquecer tudo o que aconteceu no último minuto. Por outro lado, Xiao luta ferozmente para proteger Anlin, mas ele sabe que não pode vencer sem colaborar com Debai, então os dois correm para formar uma aliança para fugir do local. Enquanto isso, Anlin e Liu literalmente passam a noite inteira jogando LoL no topo da Rocha Negra. Isso causa duas coisas. Primeiro, os dois se tornam muito próximos e formam uma amizade super próxima, já que entre os jogos eles compartilham muitas intimidades. Em segundo lugar, o processo de absorção de Anlin é muito acelerado devido ao bom humor que ele possui, por isso o sistema recomenda que ele ataque a waifu assim que a melhoria for concluída. Obviamente, Anlin está extremamente hesitante sobre isso, já que a waifu literalmente abre seu coração para ele, reconhecendo que ele é o único amigo que ela tem. Na verdade, ela confessa que todos a tratam como uma mera ferramenta de guerra por causa de seus incríveis poderes. Anlin se abre completamente com ela, já que a waifu era capaz de sentir mentiras, e tem sentido uma aura estranha sobre Anlin desde que chegaram ao local. Embora Anlin complete o processo de absorção e aumente seu nível, ela não quer atacar Liu e pede desculpas por ter mentido para ela anteriormente. No entanto, o sistema de Anlin faz com que ele ataque intuitivamente, o que enfurece ainda mais a waifu e inicia a batalha. Porém, Anlin confessa que não a atacou de boa vontade, e a waifu não tem escolha a não ser acreditar nele, pois literalmente tem o poder de distinguir verdades de mentiras. Liu exige que Anlin lhe diga como ela conseguiu aumentar seu poder tão radicalmente se eles não fizeram nada além de jogar videogame, então Anlin não tem escolha a não ser contar a ele sobre o sistema de Deus da Guerra que foi concedido a ela. Obviamente, a waifu é capaz de perceber a verdade nas palavras de Anlin, então ela fica irritada com ele por esconder isso por tanto tempo. Liu pede a Anlin que pelo menos invente uma desculpa mais convincente, então ele entrega a ela as essências que ele havia comido para completar uma das missões. Isso irrita a waifu e lhe dá dor de estômago, então o sistema ensina a Anlin um novo feitiço de cura, e ele o usa para ajudar Liu. Como forma de agradecimento, a waifu lhe dá um tigre capaz de manter Anlin seguro dos feiticeiros mais poderosos. Os dois se despedem emocionados e Lin continua em sua jornada para entrar no ranking 50. No entanto, Anlin se vê em perigo apenas alguns momentos depois, quando Wang Xuanzan, o aluno mais poderoso de toda a academia, ameaça destruir todos os alunos a menos que Chen Chen, o jovem que apareceu na montanha, apareça para lutar de uma vez por todas. Isso apavora todos os alunos, mas Anlin até presta atenção nisso, pois seu radar alerta de que Xiao está em perigo. Na verdade, a waifu está literalmente se envolvendo em um conflito com vários feiticeiros apenas para salvar Debai, que foi capturado por eles. No entanto, a waifu está em desvantagem numérica e é subjugada. Felizmente, Anlin chega nesse momento exato e os puxa para a segurança. Na verdade, o ataque devastador de Wang cai apenas um segundo depois, mas Anlin consegue repelir para salvar seus amigos. O ataque elimina quase todos os participantes, exatamente como Wang havia anunciado. O sistema explica a Anlin que restam apenas 132 participantes, então Anlin está cada vez mais perto de entrar no top 50. Vendo o que Wei e seus capangas fizeram com Dabai, Anlin os espanca e os elimina do evento. No entanto, Wong fica impaciente novamente e ameaça lançar mais uma série de ataques. Felizmente, Xiu e Xuan conseguem pará-lo momentaneamente, mas Xuan corre para conjurar um selo mágico para derrotá-lo. No entanto, ele precisa da cooperação de todos os estudantes para reunir força suficiente, então Wang começa a ficar impaciente e revida. Xiu literalmente se deixa ser derrotada enquanto Wang tenta conquistá-la repetidamente, o que deixa a waifu irritada. Depois disso, Wang lança outra série de ataques e elimina Xuan. Vendo isso, Anlin se prepara para repelir o ataque de Wang, mas Chen Chen aparece nesse momento e desvia o ataque suavemente, deixando Anlin sem palavras. No entanto, no fim dessa ação, Chen Chen desaparece misteriosamente do local. O sistema explica a Anlin que não há mais ninguém além deles em toda a floresta, então suas chances de subir ao top 50 alunos são quase impossíveis, já que a última maneira de marcar pontos é eliminar outros participantes. A única alternativa que resta para Anlin é derrotar Wong em uma partida 1 a 1, pois ele é literalmente o número 1 no ranking. Para proteger Xiao da partida que está prestes a ser disputada, Anlin a elimina da competição.
Anlin faz o mesmo com Dabai, que já estava literalmente em posição de ataque para defendê-lo. Vendo a autoconfiança de Anlin, Wong simplesmente procede a lançar um ataque infernal contra ele que poderia literalmente destruir toda a floresta. No entanto, o sistema alerta Anlin de que ele desbloqueou o dedo celestial, a mesma técnica que ele viu Chen Chan usar minutos antes. Graças a isso, Anlin derrota Wong em um movimento e deixa todos muito animados. Anlin é o vencedor do torneio, ganhando a admiração de todos, e embora ele precise passar vários dias na cama para se recuperar, ele percebe que valeu a pena, pois ele obteve muitas melhorias e benefícios. Dias depois, o diretor da academia revela que o Rei Demônio escapou e está vagando no reino humano. Então eles enviarão alguns dos alunos mais poderosos e prestigiados como mensageiros. Originalmente, Wei seria um dos mensageiros enviados, mas ele foi substituído no último minuto por Anlin, o que abalou emocionalmente o jovem. Na verdade, ele só saiu para assistir Anlin, Shao e Xuan receberem toda a admiração e reconhecimento dos estudantes. Anlin é até escolhido pelo grande ancião para liderar a equipe, então o jovem ídolo da academia tem que fazer um discurso. No entanto, Anlin aproveita o momento do discurso para dizer aos seus colegas de classe que ele abriu uma lista de pedidos para todos aqueles que querem comprar itens humanos, o que gera ainda mais admiração entre a multidão. Como se isso não fosse suficiente, Anlin e Liu anunciam uma chamada para abrir um clube de esportes para representar a academia. Como esperado, as propostas de Anlin são um sucesso entre os estudantes, então Anlin e seus amigos devem passar o dia inteiro lidando com pedidos de toda a escola. Wei observa tudo o que acontece com inveja, mas um flashback revela que a pessoa que revelou a Wei que ele não iria para o mundo humano era Wong. Além disso, ele previu os perigos que os mensageiros enfrentariam. Embora Wei estivesse preocupado com Anlin, Wong assegurou-lhe que Anlin está predestinado a grandes feitos. Isso faz com que Wei chore amargamente, o que leva Anlin a literalmente desbloquear uma conquista, pois o sistema detectou que um inimigo de Anlin está chorando de inveja. De fato, os empreendimentos de Anlin cresceram tanto que Liu o parabeniza por ter feito uma excelente campanha de marketing, uma ação que desperta o ciúme de Shao. Como se isso não bastasse, Liu dá um presente a Anlin. Depois disso, a equipe se prepara para começar sua jornada. Então Dabai, Xiu e Liu vão até o portal para se despedir emocionalmente de seus amigos. Embora haja uma atmosfera alegre no lugar, Shao não está nada feliz, como um flashback revela uma conversa que ela teve com um dos professores, que literalmente previu que o caminho seria trágico e inevitável para Anlin. Na verdade, a profecia se cumpre quase imediatamente após abrir o portal, quando uma energia estranha suga Anlin violentamente. Shao se agarra ao seu crush enquanto Xuan corre pelo portal a toda velocidade para alcançá-los. Felizmente para Shao e Anlin, o sistema os acorda rapidamente, então Anlin tem tempo para ativar um de seus feitiços antes de atingir o chão a uma velocidade absurda. No entanto, Anlin quase atropela uma flor de lótus que havia acabado de transcender espiritualmente. Xuan chega um momento depois e ajuda seus amigos a se recuperarem. Obviamente, a flor de lótus se aproxima do grupo para exigir um pedido de desculpas deles, pois Anlin absorveu sua magia. Infelizmente, não há tempo para ouvir suas reclamações, pois Ling, uma waifu pertencente ao centro de pesquisa dos feiticeiros, aparece de repente e começa a interrogá-los. O grupo é levado para a instalação do centro de pesquisa em uma nave super moderna e extravagante. Anlin se pergunta sobre tudo o que aconteceu nas últimas horas, pois houve muitos eventos juntos para processar em tão poucas horas. No entanto, Ling interrompe de forma desrespeitosa os mensageiros divinos e zomba deles, pois ela não acredita que o mundo espiritual enviaria apenas estudantes do primeiro ano. Obviamente, Chan fica chateado ao ouvir isso, e repreende a waifu imediatamente, gerando uma atmosfera tensa e hostil que deixa Anlin nervoso, pois ele sabe que terá que cuidar de tudo. Felizmente, Xuan prova ser um gênio em questões diplomáticas, e graças ao seu charme masculino, consegue apaziguar a raiva de Ling. Depois disso, a waifu os leva para o quartel-general, onde eles encontram Yuan, a comandante-chefe. Ao vê-la, Anlin fica envergonhado e age como um fã, já que Yuan é super famosa no mundo humano, e todos os humanos estão apaixonados por ela. Relutantemente, Yuan apresenta os 8 feiticeiros mais fortes no quartel-general. Um deles rapidamente intimida Anlin e seus amigos, agradecendo-os por nada, já que os humanos cuidaram das ameaças que estavam atormentando o mundo humano por seus próprios meios. Na verdade, o homem abre um portal para enviar os jovens de volta ao mundo espiritual, pois considera desrespeitoso as autoridades enviarem alguns calouros para resolver os conflitos do mundo humano. Yuan educadamente pede a Anlin para sair e que o mundo dos espíritos não enviará mais mensageiros ao mundo humano. O grupo começa a deixar o local, mas um alarme de emergência soa naquele exato momento e coloca todo o quartel em alerta. O alarme anuncia que os cultos demoníacos e o clã demoníaco uniram forças para invadir os humanos, então Anlin e seus amigos decidem ficar e lutar. No entanto, eles não são bem-vindos por Tian, que literalmente tenta empurrar os jovens para o portal. Vendo isso, Xuan desafia Tian para um duelo para mostrar que os mensageiros espirituais estão prontos para qualquer luta. O sistema aconselha Anlin a ser o lutador contra Tian, pois acredita que ele pode derrotá-lo facilmente. Anlin segue o conselho do sistema operacional e decide lutar, mas Ling surpreendentemente o ataca, revelando que ela é filha de Tian.
Ling ataca violentamente Anlin e deixa todos de boca aberta, mas Anlin quase imediatamente prova que ele está em um nível diferente. Anlin se prepara para um ataque corpo a corpo em Tian, que literalmente começa a chorar ao sentir Anlin mexendo com suas memórias. Yuan para Anlin e o parabeniza por impressionar a todos, mas lhe dá um último teste para avaliá-lo. O teste é resistir a um de seus feitiços característicos, o feitiço característico da waifu. Ling aproveita o momento para atacar Anlin, mas ela não estava ciente do perigo ao qual estava se expondo, e Anlin tem que salvá-la, provando que não apenas é capaz de resistir a um ataque de Yuan, mas também pode salvar outros dos seus efeitos. Isso faz com que Anlin e seus amigos sejam bem-vindos por Yuan, para que eles possam oficialmente lutar ao lado dos humanos. Ling e Anlin chegam a um dos campos de batalha e se preparam para lutar contra os deuses sangrentos. Anlin segue as recomendações de cada waifu para prevenir os ataques mortais de seus inimigos, mas também recebe conselhos do sistema para ser eficaz em seus ataques. Ao ver tudo isso, Xuan começa a se preocupar muito e pede permissão para se juntar àquele campo de batalha, pois não consegue parar de pensar na premonição que seu mestre lhe deu sobre Anlin. Enquanto isso, os deuses sangrentos avançam pelo campo de batalha de maneira intimidadora, então Ling decide que a melhor ideia é fugir. No entanto, Anlin insiste que eles devem ficar e lutar, pois ele percebeu uma fraqueza nos deuses sangrentos e na névoa deles. Na verdade, Anlin rapidamente se infiltra nos inimigos, e antes que Ling pudesse decidir entrar, Ling deu seu primeiro golpe. Anlin pede reforços ao quartel-general e revela que usou um de seus ataques de batalha para ganhar tempo. Anlin explica a Ling tudo o que fez naquele curto espaço de tempo, então um flashback revela todos os movimentos do jovem mensageiro. Enquanto isso, no quartel-general, Xian e Xuan imploram a Tian para deixá-los lutar no mesmo campo de batalha que Anlin, mas Tian diz a eles que o tipo de magia deles não será de ajuda contra os deuses sangrentos. Um dos feiticeiros escolhidos por Tian para acompanhar Anlin ataca Xian para mostrar-lhe que ela não será útil, mas Xuan a ajuda em combate e promete a Tian que entregará sua cabeça se a missão falhar, então Yuan concorda. Além disso, a situação se torna ainda mais urgente quando a inteligência artificial da sede notifica Yuan que o clã das Penas Negras está em fúria. Yuan imediatamente ordena que as tropas lutem no primeiro campo de batalha, mas quando um dos feiticeiros começa a passar pelo portal, os Blackfeathers o usam para invadir o quartel. Apesar de se esforçarem para parar a invasão, os feiticeiros são incapazes de derrotar o clã Blackfeather, que está literalmente atrás de Anlin. Xuan e Shao juntam-se a Ling e Anlin, mas percebem quase imediatamente que algo está errado no quartel-general, pois o telefone de Ling perdeu a comunicação com a base e todas as equipes. No entanto, enquanto elaboravam um plano, Anlin é brutalmente atacada pelos deuses sangrentos, e o grupo é ameaçado. Xuan corre a toda velocidade para cuidar das duas waifus que iniciaram o ataque, enquanto Shao e Ling colaboram para salvar Anlin antes que ela colida com o chão. Infelizmente, tudo fazia parte de uma emboscada, e Anlin está mais uma vez nas mãos da waifu vampira. Felizmente, Anlin consegue usar uma de suas técnicas para repelir os inimigos, dando a Xuan, Shao e Ling tempo suficiente para terminar a batalha. Obviamente, a batalha não termina aqui, e um esquadrão das Penas Negras aparece na cena para sequestrar Anlin. Anlin é levado a uma espécie de altar gigantesco, onde estão os feiticeiros que foram derrotados na sede. Além disso, Anlin está trancado e inconsciente dentro de uma esfera de energia escura, mas uma fada começa a chamá-lo, e Anlin recupera a consciência. Ao abrir os olhos, Anlin percebe que a suposta fada era seu sistema operacional, que o lembra de outro dos poderes que desbloqueou quando Liu lhe deu seu anel mágico. Nesse momento, Shao aproveita o último halo de energia do portal e insere sua espada para atacar justo a tempo para Liu fazer sua aparição estelar, destruindo completamente a esfera de energia negra e movendo-se entre os portais com incrível maestria. Liu conseguiu derrotar todos os deuses sangrentos e deixou todos de boca aberta, deixando o campo aberto para ver uma das melhores batalhas da animação. No entanto, a empolgação diminui imediatamente quando a waifu demoníaca prova que está em outro nível. Com o movimento, ela quase acabou com a vida de Liu, mas a flor na cabeça de Anlin apareceu a tempo de salvá-la. Liu para de provocar e começa a atacar, surpreendendo a demônio waifu com sua velocidade supersônica. Infelizmente, isso irrita ainda mais a waifu, que usa uma das transformações mais bonitas e bem animadas da história do anime. A waifu absorve o poder dos feiticeiros humanos capturados no quartel e quebra o selo de 3 objetos divinos milenares, o que faz os cabelos de todos no local se arrepiarem. Por meio de um feitiço inquebrável, Anlin é violentamente subjugado pela waifu. Na verdade, cada membro do grupo cai diante do incrível poder da waifu demoníaca, que literalmente conjura uma espécie de barreira capaz de destruir estrelas e galáxias. No entanto, após realizar esse movimento, a energia vital da waifu chega ao fim, revelando que ela literalmente deu sua vida para fazer a vontade de seu deus. Naquele momento, o sistema de Anlin oferece a opção de abrir mão de 1/5 de sua vida em troca de liberar todo o seu poder. No entanto, sua fada o proíbe de fazê-lo.
Depois disso, Anlin desperta em uma nova dimensão. A fada do sistema revela que essa dimensão é o mar de energia dentro de seu corpo, ou seja, Anlin está dentro de seu subconsciente. A maldição da espada começa a cortar a conexão entre Anlin e sua fada, que finalmente revela sua verdadeira natureza. Tina, a fada do sistema, confessa que ela e Anlin se conhecem há muito tempo, mesmo que ele não se lembre. Ela quebrou todas as leis do universo e virou tudo de cabeça para baixo, pois influenciou diretamente o desfecho do destino, algo extremamente perigoso e irrepreensível. Neste ponto, Anlin começa a ver como Tina planejou cada coisa que aconteceu, incluindo a criação de todo o suposto sistema de guerra. Ao ouvir isso, Anlin fica comovido e decide lutar ao lado de Tina para mantê-la viva. Assim, os dois unem forças como fizeram até agora para literalmente se rebelarem contra o universo e o destino. Tina guia Anlin para ajudá-lo a controlar as 3 armas divinas que causaram o desastre, que têm conexão e sinergia entre si, pois literalmente funcionam como extremidades de laje para desencadear catástrofes. Anlin empunha a espada e consegue parar o reinado de calamidades que estava prestes a ser desencadeado. No entanto, conforme prometido, Tina deixa o coração de Anlin assim que a catástrofe chega ao fim, então Anlin deve ir ao mundo das fadas se quiser encontrá-la novamente. Embora a temporada pudesse terminar dessa forma, e seria perfeito, os produtores decidiram que ainda havia mais a ser revelado sobre a história geopolítica deste universo. A cada 1000 anos, a Aliança Celestial e o Clã das Bestas Demoníacas travam uma batalha na Ilha do Dragão de Pedra para determinar quem controlará o território pelos próximos 1000 anos. O Senhor Divino dos Morcegos, representante do clã demoníaco, aparece diante de Ziethen, o Imperador da Aliança Celestial. Embora Beth seja extremamente ameaçador, Ziethen nem o leva a sério, o que provoca o jovem representante demoníaco. Para remover o sorriso zombeteiro do rosto de Ziethen, Mercilagos revela a ele o ataque que o Clã das Penas Negras realizou no mundo humano, o que coloca o Imperador Celestial em alerta, pois ele não pode acreditar que os demônios foram capazes de se unir em uma trégua para derrotar a Aliança Celestial e os humanos. Finalmente, os dois representantes se preparam para começar o combate, mas um estranho papiro mágico os interrompe. A pessoa por trás disso é Yue, que não apenas foi banida da Aliança Celestial, mas é filha do líder. A waifu começa a invocar uma catástrofe celestial, canalizando toda a energia espiritual do local, revelando que deseja fazer parte dos chamados verdadeiros deuses para dar a Ilha do Dragão de Pedra aos humanos. Ziethen fica surpreso ao ouvir isso e pergunta à waifu o que ela quer em troca. Então ela explica que só pretende 2 coisas: ser aceita de volta na Aliança Celestial e que sua mãe receba póstumamente a mais alta honra, termos com os quais Ziethen concorda prontamente. No entanto, as coisas não vão bem quando a waifu começa o ritual de canalização. Então Yue não tem escolha, a não ser aceitar literalmente que nem tudo saiu como planejado, pois ela perderá a vida se continuar tentando completar o ritual. Vendo isso, Ziethen organiza seu exército para cobrir as frentes de batalha, além de informar aos Bats que a luta entre os dois ocorrerá exatamente em 3 dias. A cena seguinte revela que Mercilagos segue as ordens e conselhos de um ser estranho, que planejou tudo nas sombras. O próximo objetivo de Mercilagos é usar um cetro mágico demoníaco capaz de selar toda a Ilha do Dragão de Pedra. Além disso, ele é capaz de localizar o tesouro que os humanos procuram há milhares de anos. Por fim, Bats recebe ordens para eliminar todos os estudantes da Academia de Magia, enquanto a Aliança Celestial se concentra em proteger os frontes de batalha. No entanto, embora uma revolução sem precedentes esteja literalmente ocorrendo no mundo espiritual, Anlin parece ignorar completamente a situação caótica e passa o dia contemplando tudo o que realizou recentemente. Isso leva o jovem herói a valorizar seus companheiros e desejar dar a eles um presente significativo. Então, quando Anlin tenta dar algo para Liu, ela diz a ele para levar o item mágico para Xiou, que merece mais do que ela. Seguindo a lógica acima, a waifu mais bonita do anime também pensa nas intenções de Anlin, mas diz a ela que Xuan apreciaria ainda mais esse presente. Anlin vai até o quarto de Xuan, mas Xuan rejeita o presente, como esperado, já que é literalmente uma roupa feminina. Após esta última rejeição, Anlin considera usar tal roupa, então ele tenta ver como ficaria nele se o fizesse, mas é descoberto por Deb e pela flor que vive em sua cabeça. Então ele muda de ideia e decide tentar uma última jogada. Anlin vai até o quarto de Tio para agradecer pela amizade incondicional da waifu, usando um discurso super emocionante como pretexto para fazer a waifu aceitar o presente, já que ela não quer se desfazer de um objeto tão valioso. A waifu aceita o presente de uma vez por todas e decide usá-lo ali mesmo. O traje começa a corromper Xian e Anlin fica desesperada, mas fica aliviada ao ver que a waifu conseguiu dominar a magia do traje a ponto de se tornar ainda mais forte graças a ele. Após isso, ambos são avisados da viagem que os estudantes farão para a Ilha do Dragão de Pedra. Assim, Tio usa seu novo poder para viajar rapidamente até o ponto de partida com Anlin. Apesar de fazer o seu melhor, Tio não consegue chegar a tempo, e o navio em que os estudantes estão viajando se afasta cada vez mais. Os fãs de Anlin torcem com toda a força para seu herói, mas é tarde demais para eles quando percebem que não poderão alcançar o navio.
Na verdade, ambos percebem como seria lindo passar um tempo sozinhos na academia sem responsabilidades, então desistem da ideia de seguir o navio. No entanto, Wong chega voando em seu bastão naquele momento e dá uma saudação amigável a Anlin, deixando claro que o admira muito e pretende ajudá-lo a chegar ao navio. Wong imbui sua lança com magia e os jovens se aproximam do navio a toda velocidade. Isso irrita o instrutor que queria proteger Anlin, enquanto um flashback revela outra profecia trágica sobre a vida de Anlin. Vendo que a nave está prestes a cruzar a dimensão espiritual, Sean organiza um plano junto com seus companheiros para ajudar a aumentar a velocidade de Xiu e Anlin. Os jovens fazem um esforço incrível, mas é Anlin quem deve usar suas novas armas para fazer uma entrada triunfante na nave pouco antes de cruzar a dimensão espiritual. Após isso, o instrutor projeta um holograma mágico para explicar todo o histórico do conflito. 10.000 anos atrás havia uma sociedade chamada a Estrela Púrpura, que era a mais poderosa do mundo. Quando foi destruída, deixou um artefato misterioso na Ilha do Dragão de Pedra, um artefato com o qual todos os clãs e seitas ficaram obcecados. Isso levou a uma guerra entre a Aliança Celestial e os clãs demoníacos, uma guerra que persiste até hoje, como revelado há alguns episódios. Os alunos passam rapidamente pelo portal, sem saber que o Senhor Divino dos Morcegos está ansiosamente aguardando por eles. O instrutor designa os 4 melhores alunos, caso eles tenham que se juntar à batalha. Embora fosse esperado, os escolhidos para a posição são Xuan, Su, Xiu e, para surpresa de todos, o quarto líder não é Anlin, mas sim Wei Ji. Na verdade, Anlin terá que se afastar do grupo, pois ele é o mais forte de todos e não apenas pode se proteger, mas é capaz de parar qualquer ameaça. Sendo puxado para longe do grupo, Anlin começa a avaliar como pode avançar de nível, mas sua atenção é automaticamente desviada ao ver os céus ficarem tingidos de uma cor estranha e ameaçadora. O resto do grupo também percebe isso e o pânico começa a se espalhar, pois está claro que apenas alguém extremamente poderoso poderia selar completamente um território tão grande quanto a Ilha do Dragão de Pedra. Os morcegos do Imperador Divino usam a magia do cetro mágico para revelar todos os tesouros escondidos, um feitiço capaz de destruir tudo em seu caminho. Felizmente, a instrutora consegue levar seus alunos para um lugar seguro, onde todos juntam forças para canalizar uma barreira capaz de resistir ao impacto da magia negra. No entanto, ao perceber que estão cercados e prestes a ser derrotados, a instrutora decide dar sua vida para proteger seus alunos. Obviamente, Sean não pode ficar parado, então ele organiza a resistência para evitar a morte de seu professor. Enquanto isso, Anlin encerra a temporada da maneira mais épica do mundo, derrotando centenas de inimigos e avançando em direção à montanha mais alta do lugar. E é aí que o anime de hoje termina. Deixe-me saber nos comentários se você quer mais animes como este, confira os outros animes no canal, e eu te vejo no próximo.